Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Instituto Information Management, EAB Info. Lembrando que durante o nosso bate-papo você pode colocar sua pergunta, que será um prazer, tá? Poder compartilhar com você aí esse conhecimento e vai ser respondido aqui no final pelo grande Vitor Fantin, que inclusive já quero chamar aqui no palco. Bom dia, Victor! Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença no nosso webinar da IT2B, o impacto da inteligência artificial na cibersegurança. Hoje vamos falar um pouco sobre defesa e ataque, aí usando a IA. Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente novamente, né? Sempre trazendo conhecimento. Eu quero deixar aberto aqui para você dar bom dia para a turma. Bom dia, turma. Bom dia a todos que estão assistindo. Meu muito obrigado por vocês disponibilizarem um tempinho aí de vocês, essa 1 hora, para nós podermos nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse webinar muito legal, um assunto muito interessante, que está muito em moda no momento, que é a nossa IA, né, inteligência artificial, já aí adentrando todos os setores, em todas as empresas, públicas, privadas. Hoje o nosso webinar será o tema, né, o impacto da inteligência artificial na cibersegurança, a defesa e o ataque dos sistemas, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, como se protegerem, né, de eventuais ataques utilizando IA, tá ok? Eu vou me apresentar. Maravilha. Ó, Posso... já é o seguinte, já vou colocar aqui na tela seu slide. O palco é todo seu. Perfeito, Wagner, muito obrigado. Bom, pessoal, primeiramente me apresentando e sobre o meu perfil, eu sou o Vitor Fantin, hoje eu sou o Head, né, responsável da unidade de negócio da BL de cibersegurança na IT2B. Hoje eu atuo dentro da área de pré-vendas, né, eu trago uma experiência de mais de 10 anos já em cybersecurity e governança de TI, e mais de 20 anos aí de experiência já com governança, risco e compliance, que é o GRC, atuando em auditoria interna, auditoria externa e gestão de riscos também. Né, eu possuo uma experiência aí já largamente consolidada, principalmente em projetos de cyber transformation, governança de segurança de informação, auditorias, né, abrangendo a auditoria interna de processos, auditoria interna da ISO 27001, que é a ISO de segurança de informação, ISO 20000, o NIST, o COBIT, né, que são frameworks aí de segurança de informação, mapeamento e gestão de processos, proteção e privacidade de dados, né? Hoje eu sou certificado em LGPD, né? E também gestão de continuidade de negócios, aí com os planos de continuidade de negócios super importantes aí no mercado atual. Eu tive atuação em empresas nacionais e multinacionais, segmentos de energia, petroquímica, setor alimentício, financeiro, siderurgia, meios de pagamento, consultorias Big Four, né? Eu fui do staff aí da UI, da Ernst Young. Eu iniciei a minha carreira na Coopers Lybrand, que hoje é a PwC, a PricewaterhouseCoopers, auditorias, né, de mercado, mineradoras, e setor de tecnologia da informação, que é o setor de TI. Esse é o meu perfil. Agora, eu gostaria de começar, né, a nossa apresentação aqui do webinar, propriamente dita. A nossa agenda será composta, uma agenda bem consolidada aí, para a gente bater o papo aí de 1 hora, a introdução à inteligência artificial na cibersegurança, aplicações defensivas e ofensivas, na defesa e ataque usando IA, desafios éticos e regulatórios, estratégias de mitigação de riscos, casos reais, né, de uso da inteligência artificial aí na cibersegurança e as futuras tendências aí de mercado usando IA. No final, nós abrimos para perguntas, né, 10 minutos aí para no final
para responder as perguntas de vocês, aí, as dúvidas, esclarecer as dúvidas de vocês, e fazemos o nosso encerramento, né, do webinar. Iniciando, pessoal, aqui no primeiro slide, é a introdução à inteligência artificial na cibersegurança, né? Então, só colocando o conceito, né? A IA, hoje, ela é um campo, né, da ciência da computação, que normalmente, né, exigiria inteligência humana, e a IA veio para preencher essa lacuna, que são sistemas, né, capazes de realizar tarefas de forma autônoma. Então, com isso, a gente tem um grande ganho aí de tempo, né, de velocidade, né? Antes levava anos aí para às vezes executar alguma tarefa. Hoje com a IA isso é muito veloz, é muito rápido. Então trouxe grandes ganhos aí para o mundo, né? E aí, né, hoje a IA ela inclui reconhecimento de padrões, tomada de decisão, né, aprendizado com dados, interpretação de linguagem natural, entre outros. E como que hoje a IA, né, ela se aplica à cibersegurança? A inteligência artificial, ela hoje é uma ferramenta muito poderosa, principalmente na cibersegurança para detecção, prevenção e resposta a ameaças cibernéticas. Principalmente esses 3 itens são vitais aí usando IA. Aqui eu apresento uma linha do tempo, né, da evolução das tecnologias aí de IA. Nós vemos lá em 2010 a IA nascendo, né, aqui no Brasil, como apoio à análise, né, no início aí algumas automações de tarefas e análise de logs. Aí já em 2013 a gente já passa para ter uma detecção comportamental, né, identificar ameaças em tempo real. Em 2016 já passa a ter uma automação inteligente, utilizando inteligência artificial, já integrada aos processos de segurança da informação. Em 2019, vem a IA generativa, né, com geração automática de regras, relatórios de IA, né, também aplicada à cibersegurança. Em 2022, nós temos uma resposta, entra a resposta autônoma, né, são sistemas usando IA que reagem automaticamente a ameaças cibernéticas. E, mais recentemente, em 2025, esse ano nosso, nós temos um marco aí, que hoje a IA está sendo vista como um desafio ético, focado em privacidade de dados, governança, né? Essa palavra governança, né, é muito dita hoje no mercado mundial, e segurança da própria IA. Então, governança é tudo aquilo que se relaciona a procedimentos, né, para regular a IA, tá? Esse ano de 2025 a gente tem esse marco aí quanto a esses desafios éticos. Aqui eu faço uma comparação, né, um comparativo estratégico com a IA tradicional versus a IA generativa aplicada à cibersegurança. Então, nós temos aqui alguns aspectos, né? Aprendizado, dados necessários, aplicações e riscos. Na IA tradicional, né? Hoje a gente vê que a IA tradicional ela já é muito focada em detecção e prevenção, redução de falsos positivos ou falsos negativos em cibersegurança. Ela precisa de dados estruturados, né? E a IA generativa, ela já vem com viés de não precisar, né, quanto a dados não estruturados, alta adaptabilidade. Em aplicações, ela vai muito pelo viés de criação, simulação e automação, e algo que tem que ser ainda melhorado, em alguns casos, quando existem altos inputs, né, quando tem muitos dados transitando, chega a ter alguma alucinação ou manipulação de saída. Aplicações defensivas. Esse slide é super interessante, porque a gente já entra num viés de... né, o que é hoje aplicação defensiva utilizando IA dentro da cibersegurança? São tecnologias que usam a IA
para proteger sistemas, redes e dados contra ameaças cibernéticas, né? Então, hoje, a aplicação defensiva, ela funciona como uma camada inteligente de defesa, que é capaz de detectar, prever e responder a ataques cibernéticos com mais rapidez e com mais precisão do que métodos tradicionais, não utilizando IA, por exemplo. Então, eu posso dar vários exemplos aqui para vocês, né? Algoritmos de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, hoje eles constroem perfis de comportamento, né, para usuários, para empresas, para entidades, como exemplos, horários de login, volumes, né, de dados acessados, localização geográfica, tipo de dispositivo, né, tudo isso a IA já vai trazer para você de uma forma muito ágil, muito veloz. Ela detecta também anomalias, porque a IA vai identificar desvios, né, significativos aí do comportamento humano, como exemplos, por exemplo, um usuário, né, que está acessando dados ali confidenciais fora do horário habitual de um país, né, vamos supor, está na África, o usuário está utilizando um IP, uma identificação da África do Sul, por exemplo, fora, né, de uma localização ali que você conheça, né? Você não tem ninguém da tua equipe atuando ali dentro dessa localização geográfica, tá? Então, isso é um exemplo. Correlação de eventos, né? A IA vai correlacionar múltiplos sinais aí, logins suspeitos, downloads em massa, mudança de senha, para aumentar a confiança na detecção, né? A gente tem vários benefícios aí com a abordagem defensiva, né, utilizando a IA, detecção de ameaças, identificação de ataques avançados, aí, redução de falsos positivos, né, em comparação aí com regras estáticas que não usam IA, resposta proativa, né, a IA ela vai te fazer isso, ela é uma ferramenta defensiva de segurança da informação, que ela vai te dar uma resposta proativa com o SOAR, né, com a integração com o SOAR, que é a automação aí de respostas a incidentes. Então, como exemplo, a gente pode citar isolar um host ou bloquear um IP de máquina. E exemplos, né, de ferramentas que usam a abordagem defensiva com IA, nós temos o CrowdStrike, né, ferramenta líder de mercado, Checkpoint Arm, Zscaler, o Arpia, né, o SumLogic, o Fished, que é uma ferramenta anti-phishing que usa IA, o Orca Security, o Fortify, o ArcSight, né, são ferramentas que usam largamente a IA para defender os seus sistemas, as suas aplicações contra ameaças cibernéticas. Ainda temos Microsoft, né, Sentinel, o IBM QRadar também, uma ferramenta poderosa. E os benefícios, né, pessoal, da IA na resposta a incidentes de segurança? Velocidade, né, como eu comentei, as respostas usando IA são em segundos, não em horas. Né? A escalabilidade, né, tem escala, lida ali com milhares de alertas aí simultaneamente, é muito precisa, né? Hoje a IA atingiu um nível de desenvolvimento que ela é muito precisa, então a redução de erros humanos é muito forte, né? Muito precisa, e ela contextualiza muito bem a IA, né? Você entende o contexto do incidente de segurança e ela me sugerindo aí nas ferramentas ações muito eficazes aí na prevenção. E aí a gente pode lembrar os conceitos também, né, pessoal, só relembrando aqui os conceitos de defesa e ataque dentro de segurança da informação. Nós temos o Red Team, né, o Red Team, então sempre lembre-se, né, de Red é a parte que simula ataques cibernéticos para testar as defesas de uma organização. Então, esse é o papel do Red Team. Né? O objetivo das equipes de Red Team são identificar vulnerabilidades, fraquezas, né, nos sistemas, processos e pessoas, simulando ataques reais em sistemas, em aplicações, para poder justamente enxergar a vulnerabilidade e mitigar o risco,
quer dizer, fechar as brechas aí para eventuais novos ataques. E a gente tem, porventura, né, o Blue Team. Lembre-se de Red é ataque, Blue é defesa. Então, o Blue Team é a equipe responsável pela defesa de sistemas, né, e redes contra os ataques cibernéticos, e eles focando na proteção dos ativos de uma organização, né. O Blue Team ele vai implementar medidas de segurança, monitorando atividades suspeitas, respondendo a incidentes de segurança, atuando de forma proativa e reativa para garantir aí a segurança da informação. Já na parte ofensiva, né? Ofensiva quer dizer a parte de ataques, né, de sistemas utilizando a IA. Então, nós temos aqui alguns exemplos para passar para vocês. Phishing, hoje nós temos ataques de phishing automatizados com IA generativa. A IA ela pode criar e-mails, sites falsos, mensagens altamente convincentes, né? Utilizando linguagem aí para imitar, né, comunicações legítimas, imitar a imagem também, né? A gente já teve aí vários casos, até de redes de televisão, né? O pessoal põe quem apresenta lá o Jornal Nacional, faz igualzinho ali fosse o apresentador, e ele falando algumas coisas, e não na verdade, é uma imagem falsa, né? Isso é um método, né, que os hackers utilizam justamente para poder conseguir entrar nos sistemas, nas aplicações das empresas, utilizando comunicações aí, né, que não são legítimas, né? Eles podem adaptar o conteúdo também com base em dados públicos, né, ou vazados sobre a vítima, né? Então, eles entram por meio de phishing e obtêm os dados ali, fazem a extração de dados, a exfiltração de dados, e aí eles obtêm dados confidenciais sobre as vítimas, né? Vazam isso na Deep Web, na Dark Web, que é a web dos atacantes, dos hackers, né? E aí eles ficam chantageando empresas e até pessoas físicas. Eles podem utilizar também deepfakes e engenharia social, né, deepfakes de voz e vídeo, essa parte que eu comentei, né, do apresentador ali da rede de televisão. Eles podem usar voz e vídeo falsos, né, que são usados para enganar aí colaboradores e pessoas físicas para simular chamadas, né, às vezes de executivos ou reuniões de trabalho, e ali eles conseguirem uma brecha para entrar dentro dos sistemas. Eles fazem isso até em ferramentas de colaboração de reuniões, tá? Zoom, Microsoft Teams, enfim, o Google, né? O Google Meet, as ferramentas que nós temos para reuniões, os hackers, eles utilizam esses deepfakes para entrar, às vezes, nessas chamadas e obter ali chamadas de reuniões e obter dados confidenciais. Para isso, eles usam engenharia social, né, que é amplificada aí com a inteligência artificial, pode simular conversas em tempo real ou gerar documentos falsos. Eu já vi, pessoal, para vocês terem ideia, até se você faz uma viagem pela empresa, você tem que fazer um relatório de despesas teu, né, da viagem. A IA já chegou a criar, por exemplo, os atacantes aí, a parte ofensiva, a criar um documento ali de despesa falso. Então, notas fiscais, tudo, eles conseguem CNPJ e conseguem montar ali um documento, um recibo falso, né? Então, aí a parte de controladoria precisa ficar muito atenta das empresas quanto a esse tipo de ataque de IA gerando documentos falsos, né? Aí, temos outros exemplos, né? Malwares adaptativos, por exemplo. A IA, os atacantes, eles podem criar um malware, que é um vírus de malware, né? Um vírus de computador, que ele muda de comportamento ali muito rápido, né? Usando a IA para evitar a detecção. Eles podem aprender, né? Utilizar machine learning, aí, linguagem de máquina, para aprender com o ambiente, né? Aprender até com os antivírus, aí como que eles fazem para entrar no sistema, as brechas do antivírus.
escolher vetores de ataque, né, com base em vulnerabilidades que eles detectam. E eu separei 3 modelinhos aqui muito importantes para vocês em fragilidades em sistemas de IA, né, que é o Data Poisoning, né? O que é o Data Poisoning? Ele é uma inserção de dados maliciosos em treinamento de IA, né, no treinamento de IA. E o que ele vai fazer? Ele vai distorcer um comportamento do modelo de IA, levando a decisões erradas ou enviesadas. Então, como exemplo prático, real, na vida real, eles podem alterar a imagem de sinais de trânsito para que um carro autônomo, aqueles carros lá da Tesla, aqueles carros autônomos, confundam um pare com siga, então um stop com siga, né? Isso pode causar um dano muito, acidentes, tudo isso. Um outro modelo de fragilidade em sistemas de IA é o Model Extraction, né? Ou extração de dados em modelos de IA. O que é isso? São roubos, né, de modelos, furto de modelos via APIs, né, que são as integrações feitas entre os sistemas, entre as aplicações, e ele é usado para engenharia reversa, para roubo de propriedade intelectual, né, das empresas, ou para criar modelos concorrentes sem custo de desenvolvimento. Então, você consegue aí, roubar, né, o modelo do teu concorrente e criar um desenvolvimento aí teu sem custo, tá? Isso é ilícito, né? Claro. E temos também o adversarial inputs, né? O que é isso? São as manipulações de entradas para enganar o modelo de IA, né? Quais que são os impactos? Eles podem levar a erros graves, né, em sistemas de reconhecimento facial. Então, como exemplo, uma imagem levemente alterada ali no modelo, e ele pode criar, claro, o deepfake, lá como eu comentei com vocês, o vídeo, de uma pessoa que não é ela, né, imitando uma pessoa real, mas criando aí um fake, tá? Por sua vez, nós temos desafios éticos e regulatórios, né, do uso da IA. Então, quais que são, né, esses desafios éticos e regulatórios? A gente tem o risco de uso indevido, né? A IA ela pode ser utilizada maliciosamente ou de maneira antiética, privacidade e proteção de dados, regulação de IA e a LGPD, né, e decisões automatizadas, né? Então, alguns exemplos aí, né, de riscos de uso indevido da IA. Deepfakes, né? Você cria manipulação de vídeos e áudios ali para enganar, difamar, fraudar. Você pode criar phishing automatizado, né? O uso de IA para criar e-mails ou mensagens altamente convincentes, né? Você pode ter o risco aí de uso indevido, de espionagem e vigilância, ter um monitoramento em larga escala, né, com reconhecimento facial e análise de comportamento. Você pode ter a manipulação de opinião pública, né, criar fake news, isso é feito em eleições, né, criar bots para influenciar eleições ou debates sociais, né. Já na parte de privacidade e proteção de dados, a gente vai ter a coleta excessiva de dados, né, que pode, inclusive, ser uma das regras de infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são sistemas de IA que, muitas vezes, eles requerem grandes volumes de dados, né, o que pode levar à coleta além do necessário. O risco de reidentificação, né? Mesmo dados que são anonimizados, quer dizer, dados que têm os seus dígitos de CPF ali, por exemplo, escondidos para não serem claros, né, quando existe uma violação de dados, eles podem ter uma reidentificação com técnicas avançadas de IA, tá, de inteligência artificial, isso é possível, então é um risco. Ou consentimento inadequado, né? Usuários, muitas vezes, eles não têm clareza, não têm controle como seus dados são utilizados por sistema de IA. Então, é um item aí, é um risco também de uso indevido de IA na proteção de dados.
Já a parte de regulação de IA, né? Nós temos esse ano de 2025, está sendo um ano muito debatido, né? Tendo debates mundiais, aí tivemos fóruns em Paris já sobre isso, sobre governança de IA, um debate global, né? Sobre como a IA, como regular, né? Como criar regras para a IA de forma eficaz. Temos alguns desafios, né? Equilibrar inovação com segurança, definirmos responsabilidades em decisões automatizadas, né? E aí a gente tem exemplos de algumas leis já que estão para serem criadas, algumas diretrizes já foram criadas. Na União Europeia, a gente tem a lei sobre a diretrizes, né, da OCDE, da Unesco. Então, está sendo um ano bastante debatido aí com relação a como regular a IA. Em LGPD e decisões automatizadas, a gente também vai precisar ter aí uma forte revisão, né? Revisão mesmo do que a IA gera, para garantir aí o direito a explicações, né, em decisões automáticas que são tomadas direto pela IA, né? E aí precisa ter, claro, uma revisão humana nessas decisões, porque muitas vezes afetam direito dos titulares de dados, né? Isso pode ser um risco aí em proteção de dados. Vai ter um impacto direto em sistemas de IA, né? Na parte de classificação de risco, de detecção de fraudes, de monitoramento e de comportamento. E aí nós temos, no próximo slide, estratégias de mitigação, né, dos riscos. Então, a avaliação de riscos, né, da IA, identificando possíveis ameaças à insegurança associadas à inteligência artificial. A parte de implementação segura de soluções, né, adotando práticas seguras na utilização de IA. Treinamento de equipes, né, a capacitação aí de profissionais em IA, em cibersegurança, é super importante, né? Porque sempre o elo mais fraco em segurança é a parte humana, né? Então, é super importante você introduzir a IA já realmente as pessoas entenderem profundamente sobre IA dentro de segurança de informação, dentro de cibersegurança. Isso só é conseguido com capacitação, com muito treinamento, e auditoria aí de modelos e de fornecedores, né? Modelos são modelos que utilizam IA e fornecedores são todos os terceiros que atuam dentro do ecossistema de cibersegurança, de segurança da informação, para que essa informação de mitigação, de avaliação de risco, de treinamento, chegue para todas as etapas, aí todo o ecossistema, né? Você tem que estar preocupado ali na ponta também, com o teu operador ali, ou quem vai cumprir uma regra ali de negócio da tua empresa, um terceiro, né, um prestador de serviço, ele também tem que estar muito treinado aí, muito sabendo o que ele vai fazer ali quanto a IA, porque se houver um vazamento de dados aí na IA generativa, você, como controlador do dado, você vai responder solidariamente. Hoje, quanto à avaliação de riscos de IA, a gente tem aí possíveis impactos negativos, né? Uma das que eu posso citar, que mais acontece, são decisões automatizadas incorretas, ou falhas de detecção, ou uso indevido por hackers, né? Por atacantes. E aí a gente vai ter frameworks, quer dizer, o que é o framework? Ele é um modelo de mercado, que é uma diretriz, né, uma diretriz de mercado, que vai estabelecer regras para tudo isso. Qual, por exemplo, que é o objetivo ali da ISO 23894, que é um dos frameworks principais aí que nós temos hoje de IA. Ele vai fornecer diretrizes para a gestão de riscos de IA ao longo do ciclo de vida do dado. Então, ele é baseado na ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos, e na ISO 22989, que são conceitos de inteligência artificial. A ISO 23894, ela vai ter uma abrangência forte em identificação de riscos, avaliação e tratamento
e monitoramento e comunicação, tá? Ela é focada em conformidade, né, compliance, responsabilidade, mitigação de impactos negativos em alinhamento com princípios éticos. Nós também vamos ter o NIST, né? O NIST é outro framework aí, dos Estados Unidos, que é usado mundialmente aí também, como diretriz em segurança da informação. Nós vamos ter implementação segura, né, de soluções, garantindo que os modelos da IA sejam integrados aí com o controle de segurança. E temos várias práticas, né, de recomendação aí quanto à avaliação de riscos, né? Validar continuamente, né, validar sempre, periodicamente, modelos de IA, fazer uma validação, né, fazer uma revisão humana de tudo isso que é gerado pela IA. Monitoramento de comportamento em produção é outra prática recomendada, e proteção contra entradas adversariais, os inputs adversariais, né? Treinamento de equipes, né? Como eu comentei, é um elo mais importante, talvez seja, com certeza seja, né? O treinamento das equipes, né? Capacitar profissionais de segurança para entender e operar os sistemas de inteligência artificial, focados em interpretação, né, de alertas aí gerados por IA, resposta a incidentes que envolvem decisões tomadas pela própria IA, e ética e responsabilidade, né, no uso da IA. E auditoria de modelos dos terceiros, né, dos fornecedores, dos prestadores de serviço, avaliando aí a transparência dos algoritmos, a segurança dos dados usados no treinamento e a responsabilidade de fornecedores, hein, responsabilidade dos prestadores de serviço, dos seus terceiros, em caso de falhas, né? Isso é super importante, né, pessoal? A gente já teve vários casos aí, vários cases de mercado em que atua no segmento financeiro aí, prestadores de serviço atuando para o Banco Central, onde teve vazamento de dados aí, nas chaves Pix, tudo isso, e esse vazamento foi detectado em prestadores de serviço. Por isso que essa auditoria, essa due diligence, né, que é uma conformidade, um compliance que a gente faz nos terceiros, é super importante. E nós temos, né, casos reais, aí, os cases, né, e as tendências de mercado no uso da IA dentro da cibersegurança. Eu posso citar vários casos aí para vocês de uso da IA. Quanto a riscos, ameaças, né? Hoje os cybercriminosos, os cyberataques, eles são cada vez mais sofisticados, né? A evolução é muito rápida das ameaças cibernéticas usando IA. E aí a gente tem o uso defensivo, né, a inteligência artificial dentro dos sistemas ali de prevenção, né, de ataques cibernéticos. Então, a IA é utilizada hoje principalmente para detectar automaticamente ameaças e já isolar IPs, isolar hosts, né, fazer uma prevenção ali preditiva, ferramentas preditivas e proativas de cyberataques. Todas aquelas ferramentas que eu coloquei para vocês, né? O CrowdStrike, o Checkpoint, a Harmony, o Orca Security, o Fortify, o ArcSight, eles têm IA embarcada, encapsulada dentro das ferramentas, e eles fazem essa prevenção preditiva, né? Prevenção proativa de cyberataques. Se vocês utilizarem essas ferramentas, não tenham dúvidas que estarão super bem protegidos, até com a IA, né, dentro das ferramentas. A resposta rápida a incidentes, todas essas ferramentas com IA embarcada, elas vão responder muito rapidamente, né, a um incidente de segurança. E também temos vários exemplos, né, de uso bem-sucedido da IA, na detecção de ameaças, na análise comportamental, né, identificando desvios ali, do comportamento humano, aquele exemplo que eu dei para vocês, um usuário acessando lá da África do Sul, e você sabe que você não tem nenhuma operação na África do Sul, e ali pode ser um indicativo de uma tentativa de invasão, ou de um cyberataque em andamento. Então, a IA ela vai te identificar isso em questão de segundos,
e já isolar aquele IP, né? Ela já vai te dar um alerta sobre aquilo, vai fazer a prevenção, né, sobre o ataque, o bloqueio ali, ela bloqueia ataques também cibernéticos em andamento. Então, tendo essas ferramentas, vai estar super bem protegido com relação a isso. Mais tecnicamente, eu poderia trazer aqui 7 itens para vocês do uso da IA, né, na defesa. Ela detecta intrusão de rede, por exemplo, a inteligência artificial, ela vai identificar os algoritmos ali de IA, né, analisando o tráfego de rede, né, os dados ali que trafegam pela rede, identificando padrões em comuns. Ela vai classificar, fazer uma classificação de riscos aí dos malwares, né, dos vírus, utilizando modelos aí de linguagem de máquina, de machine learning, reconhecendo ameaças já conhecidas e novas ameaças. Todas essas ferramentas, elas têm uma equipe de detecção mundial por trás dessas ferramentas, né? Tem profissionais que estudam esses casos mundialmente e já colocam ali dentro da ferramenta a prevenção. Então, elas vão, esses sistemas que eu disse para vocês, eles vão detectar os malwares, eles vão fazer uma pesquisa ali, né, um search, uma pesquisa mundial ali, para identificar ameaças conhecidas e as novas ameaças. Então, eles vão estudando isso todos os dias, vai surgindo ameaça, ataques novos de hackeamento, né, e eles já vão colocando essas CVEs, né, esses riscos, já dentro da ferramenta para identificar novas ameaças diariamente. Então, eles são atualizados diariamente, é muito legal. Análise comportamental, né, que é a IA monitorando atividades e sinalizando aí desvios de comportamento. Gerenciamento de patches, né, patches automatizados ali, eles vão priorizar e aplicar patches de segurança, né, dentro dos sistemas, das aplicações. A resposta automática, né, a incidentes, respostas automatizadas a incidentes. Sistemas que usam IA, eles já isolam os endpoints e notificam os incidentes de segurança em real time, em tempo real. A segurança em IoT, né? A IA, ela vai detectar anomalias em redes de dispositivos conectados e análise de inteligência de ameaças cibernéticas, né? A IA vai examinar dados, vai examinar bilhões de dados e fornecendo insights sobre atividades maliciosas. Quais são as tendências futuras, né? O que a gente tem aí de futuro para a IA, para a inteligência artificial dentro da cibersegurança? Nós temos a IA explicável, né, que é a XAI, a XAI. O que é o XAI? É um conjunto, né, de métodos e técnicas que tornam os modelos de IA mais transparentes, mais compreensíveis e auditáveis por humanos. Então, qual que é o objetivo da IA explicável? É que os usuários humanos eles possam entender como e por que uma IA ela vai tomar uma determinada decisão, né? Eu posso dar alguns exemplos para vocês práticos aí, reais, de utilização da XAI. Por exemplo, explicar por que um modelo de inteligência artificial ele classificou um e-mail como spam, por exemplo. Esse é um caso real aí da IA explicável. Ou mesmo features, né? Features que exibem quais variáveis mais influenciam no resultado, por exemplo. Então, eu posso te dar um exemplo, né? Posso dar um exemplo para vocês. Em um modelo de previsão de churn é a taxa de perda de clientes, certo? Em um modelo de churn, a IA ela pode te mostrar que o tempo de contrato é muito mais importante, por exemplo, é muito mais relevante que o uso mensal, do que a utilização mensal do teu sistema por parte do cliente. O que vai interessar muito mais é o tempo de contrato. E isso a IA explicável vai poder trazer para você automaticamente. Né? Aí a gente tem uma outra tendência muito forte que está vindo de IA na cibersegurança, a IA autônoma. O que é isso? A IA autônoma ela vai se referir a sistemas de IA que tomam decisões e executam ações de forma independente, né?
com nenhuma, né, sem nenhuma, ou o mínimo possível de intervenção humana. Então, quais os exemplos aí da IA autônoma? Né? São veículos autônomos, robôs, drones autônomos, sem utilização de humano. Eles podem perceber o ambiente, eles podem analisar dados em tempo real, eles podem tomar decisões baseadas em objetivos e agir de uma forma adaptativa e contínua, né? Então, são super legais esses exemplos aí. Veículos autônomos, robôs, né? Tudo isso já é possível pela IA, né? E a IA em Edge, né? Edge Computing. O que é a inteligência artificial em Edge Computing? É a aplicação da inteligência artificial diretamente nos dispositivos na borda da rede, né, que é o Edge. E os exemplos práticos reais. É o uso da IA em sensores, em câmeras, em smartphones. Né? Hoje a gente já tem o IA ali, o smartphone utilizando a inteligência artificial. Roteadores, drones, entre outros. E que não vai depender de nuvem, né? E não vai depender de servidores centrais aí para processar os dados. Eles são feitos de forma autônoma, né? A IA dentro do dispositivo que você está usando. Então, vai ter vários benefícios aí, né? Redução de latência, maior privacidade. Você vai poder aplicar a IA em Edge, em redes industriais, ambientes distribuídos, né? Muito interessante. Pessoal, eu cheguei aqui no final da apresentação, né? Passei vários capítulos aqui para vocês, passamos toda a agenda, e eu gostaria agora de abrir, né, para o Wagner, quanto a perguntas, né, dos nossos participantes, abrir aí um tempinho aí de 10 minutos, para a gente ter as nossas perguntas, esclarecer as dúvidas de vocês, aí, quanto ao webinar, quanto ao assunto que nós trouxemos, e mais uma vez agradecendo a participação de todos. Abro agora para o Wagner aí as perguntas. Maravilha, excelente, Vitor, fantástico. Primeiro, parabenizando aqui pela apresentação, tá? Tem a pergunta aqui do Carlos Guimarães. Como a IA está sendo usada na defesa cibernética? Perfeito. Muito boa pergunta aí. É uma pergunta bastante inteligente, né? E de caso prático mesmo, né? Hoje a IA ela é aplicada, né, na detecção de ameaças cibernéticas, resposta a incidentes de segurança, a resposta automatizada, né? Ela automatizou a resposta a incidentes, que antes era feita de forma manual. A IA vem na parte de detecção ali, na prevenção proativa e preditiva, né, com modelos preditivos, e na integração também com ferramentas, né, como o CIEM, SOAR e o XDR, o XDR, né. Então, lembrando aí alguns conceitos, né, o XDR, né, quer dizer Extended Detection and Response, é a resposta estendida aí de detecção, né, de ameaças cibernéticas. O XDR ele vai ampliar a visão do EDR, né, na detecção de ameaças, e ele vai fazer uma integração aí de dados de diferentes fontes, né, como endpoint, rede, nuvem, e-mail, para uma versão mais abrangente aí de segurança de informação, tá? E temos o CIEM e SOAR também, que eu citei na resposta, que são duas tecnologias fundamentais dentro de cibersegurança, especialmente aí para equipes de segurança que lidam com monitoramento, detecção e resposta a incidentes de segurança. Então, acho que eu respondi aí, né, a pergunta. Hoje a IA é muito aplicada aí na detecção mesmo, na parte defensiva aí de ameaças, resposta automatizada e prevenção proativa, né, quanto à cibersegurança. Ficou claro aí para o nosso colega? Bacana, pode falar aí, viu? Eu recebi aqui também uma pergunta, até coloquei no chat aí para vocês, que é o seguinte: quais são os riscos do uso ofensivo da IA na cibersegurança?
A pergunta eu coloquei, mas foi mandada para o meu WhatsApp, a Carla Dias. Ah, perfeito, Carlos. Muito boa a tua pergunta, né? É uma pergunta bastante que me dá bastante abrangência de resposta. Hoje o uso ofensivo, né, o uso pelos hackers aí da IA para atacar sistemas e aplicações em cibersegurança, elas referem-se à aplicação, né, de técnicas de IA por agentes maliciosos, né, agentes maliciosos, para realizar ou potencializar, né? Potencializa muito os ataques cibernéticos. Porque a IA vem como um turbo, né? Você está andando com um Fusquinha ali, a IA é uma Ferrari turbinada V10 ali, né? Muito rápida. Então, a parte ofensiva, né, da IA na cibersegurança, em vez da proteção, né, dos sistemas, ela vem com viés, né, de ataque mesmo, para buscar explorar ali as vulnerabilidades, enganar os sistemas de defesa, né, das empresas e automatizar os ataques com muito mais rapidez e agilidade e eficiência, né, muito mais eficientes. Né? Aí eu posso citar alguns exemplos, né, de riscos aí do uso ofensivo da IA na cibersegurança. São os phishings, né, phishings automatizados, os deepfakes, que é aquela parte que eu falei para vocês, né, criar uma imagem ali igualzinha, um repórter, por exemplo, e criar deepfake. Os malwares, né, adaptativos, quer dizer, os vírus ali que vão se adaptando, que vão usando machine learning, vão usando a linguagem de sistema, né, de linguagem de máquina, para aprender os próprios antivírus. Então, eles aprendem ali com a vulnerabilidade para ficarem mais fortes, mais resistentes. E os ataques a modelos de IA, né, que são os data poisons, né, que eu coloquei, que é o envenenamento de dados, os adversarial inputs, que são as entradas adversariais, e os model extractions, né, que são as extrações de dados via modelos de IA. Esses são os 4 exemplos aí de riscos de uso ofensivo da IA dentro de cibersegurança, dentro de cybersecurity. Espero que tenha ficado claro. Excelente. Vamos lá, o Pedro Dias. Bom dia, parabéns pela apresentação. Quais desafios éticos e regulatórios envolvem o uso de IA na segurança? Perfeito. Ótima pergunta também, muito boa pergunta. A gente passou, né, principalmente esse ano aqui, a pergunta é muito legal, muito pertinente de ser feita nesse momento, porque esse ano de 2025 é realmente o marco, né, o marco na IA, na parte da regulação, na parte da governança. O que é a governança? É criar as regras, é criar os procedimentos, né, para a utilização da IA. Então, hoje, os principais desafios, né, éticos e regulatórios, eles envolvem o uso indevido de IA, né, a privacidade e proteção de dados, na parte até de LGPD, a regulação aí de algoritmos, né, e decisões automatizadas de IA, quer dizer, são as decisões que não tem um humano ali por trás, né, que a própria IA cria uma decisão, então você precisa ter ali uma revisão sempre humana para não correr o risco até quanto a LGPD, a titulares de dados, a vazamento de dados sensíveis, e a própria compliance, né, a própria conformidade aí com a LGPD. Eu diria que esses são os 4 principais desafios éticos aí que envolvem o uso da IA na segurança. Acho que tenha ficado claro aí a pergunta. Não, maravilha, vamos lá. Assim, tem alguma a legislação nova, o Vitor, e já tem alguma coisa já reestruturada, né, fazendo essa ligação que já está sendo divulgada, e onde que o pessoal pode encontrar mais informações, né, sobre a regulamentação, né? Hoje nós temos, está na fase legislativa, né? Vocês podem procurar via Senado, né? Tem o site do Senado Federal, está em tramitação já o marco regulatório da IA no Brasil,
né, já está em fase de debate, já tem uma minuta, né, de tudo isso que vem sendo incluído pelos senadores, pela Casa Legislativa, né, pela Câmara dos Deputados. Então, o caminho mais adequado é acessar o site do Senado brasileiro e procurar ali notícias, né, o marco regulatório de IA no Brasil. Aí você já vai encontrar materiais ali que estão em trâmite, né, que estão em debate legislativo ali, mas já tem alguma coisa assim, já tem uma minuta ali, já tem algumas regras sendo discutidas pelos nossos parlamentares, certo? Ok. Ó, Beleza. Mariana Garcia. Bom dia, Vitor. Se os sistemas autônomos começarem a tomar decisões de defesa sozinhos, onde fica a responsabilidade humana? Muito boa pergunta. A responsabilidade humana, para mim, sempre vai existir, né? Eu sou partidário, né? Existem várias teorias sobre IA, né? Que a IA vai substituir totalmente o humano, né? Eu não acredito nisso, tá, pessoal? Eu acredito que a IA é uma grande ferramenta de velocidade, de agilidade, de criatividade, né? Ela te traz insights muito importantes ali, tecnicamente, em apresentações, mas sempre vai precisar de uma revisão humana final, porque sempre tem alguma coisinha ali a melhorar, algum errinho, né? Então, nessa parte de sistemas de defesa, a revisão humana, ela sempre vai existir. Ali, a revisão dos algoritmos, como eu coloquei, mesmo que, né, os sistemas de defesa hoje, que eles contém IA embarcada, vocês podem ter certeza que tem uma equipe humana ali por trás, né, das empresas que desenvolvem, que são fabricantes de tecnologia, de cibernética, né? Sempre vai ter uma equipe humana alimentando ali os sistemas e fazendo a revisão desses algoritmos para garantir que não vai ter um erro de IA ali que possa causar um viés, por exemplo, uma resposta enviesada que não seja correta. Então, sempre vai ter um humano ali. Essa é a responsabilidade. Sempre vai ter que ter uma revisão humana ali no finalzinho ali do sistema para poder validar, né? O humano, ele sempre vai validar a IA. Então, eu acho que eu estou de acordo com essa teoria, tá? Fantástico. Tem aqui mais perguntas, vamos lá. Tem uma pergunta aqui dupla, do Geraldo Fidel. A IA defensiva aprende mais rápido que a IA ofensiva? Ou é uma corrida perdida desde o início? Tem uma outra pergunta, mas eu faço na sequência. Exato. É uma ótima pergunta, né? Mas eu ainda acredito que a parte defensiva ganhe. É claro que a parte ofensiva, né, os hackers, eles estão todo dia também. Você tem que pensar assim, né, Red Team e Blue Team, aquela questão que eu coloquei. As equipes de defesa e ataque. Então, os sistemas de defesa, né, eles são testados, validados, tem simulações diárias ali de atacantes do bem, tá? São hackers do bem ali, fazendo a exploração de brecha, de vulnerabilidade. E tem os atacantes do mal mesmo, que são aqueles que invadem sistema, hacker, né? Hacker profissional, que invade sistema, tudo isso para fazer a extração, a exfiltração de dados e depois colocar lá na Deep Web, na Dark Web e ficar chantageando as empresas. Hoje eu acho que ainda a defesa ganha, né? Os sistemas são muito bem protegidos, né? Eles protegem muito fortemente as empresas, mas é claro, os atacantes, eles também estão com uma velocidade ali enorme, os hackers do mal, né, digamos assim, eles se dedicam ali com computadores avançadíssimos o dia todo ali procurando uma brecha para atacar pelo mal mesmo, né, para fazer essa filtração de dados. Mas para mim os sistemas de defesa ainda estão na frente, tá? Porque é assim, né, pessoal, é o bem contra o mal, né? Eu acredito que os Sempre vai super-heróis ter, né, Vitor? Sempre vai sempre vai ter. ter, né?
Mas eu não vai ter acredito como sempre que fugir. o super-herói ganha no final, né? O Superman ganha no final. Que maravilha. Ó, e a segunda pergunta dele tem também a ligação aqui, né, a IA é o novo firewall ou o novo cavalo de Troia das empresas? Legal. Não, para mim é o novo firewall, né? Hoje a gente já tem os Next Generation Firewall, né? Que é a última tecnologia, o estado da arte, né? Quer dizer, a última tecnologia de ponta aí quanto a firewalls. O Next Generation Firewall, ele cobre todas as vulnerabilidades possíveis e imagináveis, ele é atualizado diariamente. A IA hoje é o novo firewall, né? É claro que ela vai proteger a borda da rede ali, vai fazer uma proteção muito forte ali, como se fossem soldados realmente de IA protegendo os sistemas. Então, para mim, se eu tivesse que apontar aí, é o novo a IA, dentre outros vários aplicações que ela tem, ela é firewall também, claro. Fantástico. Com os NGFWs, os Next Generation Firewalls. Então, aí tem uma pergunta também, assim, até a dúvida sempre são sempre nessa linha, tá, Vitor? O Luiz Alberto, ele está perguntando o seguinte: você acha que a IA está ajudando mais os defensores ou os atacantes do cenário atual? Você já respondeu com essa sua pergunta, mas se quiser deixar mais alguma informação. Perfeito. Não, hoje é claro que a IA está ajudando muito mais os defensores, né? Quantos milhões de ataques a gente tem mitigado por IA, né? Por essas ferramentas todas que eu coloquei para vocês. O CrowdStrike, né? O Checkpoint, eles estão simplesmente se você pegar o Fortune 500 ali, as 500 empresas listadas em bolsa e as 500 empresas com maior faturamento mundiais, você vai ver essas ferramentas, por exemplo, CrowdStrike, Checkpoint, em 95% delas, protegendo ali diariamente, né? O CrowdStrike está dentro ali dos sistemas Microsoft, protegendo companhias aéreas, empresas industriais, empresas de governo, metrôs, né? Aeroportos mundiais. Então, é claro que a IA ela está muito mais forte ali nos sistemas de defesa, ela ajuda muito mais a parte defensiva do que a parte do atacante. Mas é claro, é aquilo que eu coloquei, do bem e do mal. O atacante hoje ele está muito esperto, né? Ele já vai ali, ele vê como é que a IA funciona também para ele poder aplicar a IA para ter um ganho de velocidade ali no ataque. Então, ele também vai utilizar a IA, mas muito mais para defesa, não tenha dúvida disso. Certo? Certo, tô no mudo aqui, falando no mudo. Ó, acho que pra gente finalizar, tem a pergunta aqui da Patrícia Magalhães. Daqui a 5 anos, você acha que a cibersegurança será mais uma função humana ou um domínio puramente das máquinas? E aproveitando, parabéns. Muito obrigado. Muito boa essa pergunta, muito boa. Uma das perguntas mais inteligentes. Hoje é o híbrido, tá? A resposta é o híbrido. Por quê? A IA, ela veio, é um caminho sem volta, isso é fato. Né? Ela veio dentro de todas as empresas públicas e privadas, está no nosso dia a dia. O profissional do futuro é aquele que usa a inteligência artificial, é aquele que sabe criar um agente, né? É aquele que sabe realmente utilizar a IA para o seu próprio bem. Dentro dos sistemas, né, de defesa, vai ter IA cada vez mais, vai ter inteligência artificial cada vez mais, mas ela nunca vai se tornar totalmente IA, né? A cibersegurança, ela nunca vai ser totalmente a IA, ela sempre vai precisar do humano, porque é como eu coloquei, é um modo híbrido, né? É um modo híbrido. O híbrido é quando você usa um e outro. É a IA e o humano. O humano, nessas revisões, né, nessas validações, que tem que ser feitas quanto a vieses, né, quanto a algoritmos, sempre você vai precisar de uma revisão humana, tá? Então, nisso piamente que eu acredito.
O futuro é IA dentro da cibersegurança, mas de uma forma híbrida, né? Híbrida, usando IA e usando a parte humana, usando a inteligência humana, né? Pessoa ali, para revisão, para validação de algoritmos, códigos, né? Códigos-fonte, toda essa parte de entendimento de proteção, privacidade de dados, né? Tudo isso tem que ter um humano ali validando, porque, por exemplo, a privacidade de dados são dados pessoais, né? Não são dados de máquina, são dados pessoais, então, são nomes, CPFs, e você sempre vai ter que ter interpretação humana ali sobre a lei, sobre uma base legal para atendimento à LGPD, por exemplo. Isso sempre vai precisar do conhecimento humano, de pessoas mesmo. Então, eu acredito no modelo híbrido. Inclusive, eu posso até citar um caso muito conectado a isso, né? O caso de uma grande consultoria, né, de mercado, no caso é uma Big Four, eu não vou citar o nome, mas é uma Big Four, é uma das maiores do mundo, que precisou reembolsar parte de um contrato com o governo australiano, após entregar um relatório aí que continham erros graves, citações falsas e até decisões judiciais inexistentes. Então, houve uma investigação, né, que revelou que parte do conteúdo foi gerado por inteligência artificial e não teve uma devida revisão humana, tá? Então, isso foi em julho de 2025, é um caso recente, né? E ele conecta esse case que eu estou falando para vocês agora, dessa consultoria Big Four, ela conecta muito com a apresentação do nosso webinar, na parte que eu falei sobre avaliação de riscos de IA e decisões automatizadas, né? Que sempre vão exigir uma revisão humana nas decisões que afetem ali os direitos dos titulares de dados. Nesse caso, por exemplo, foi a emissão de um relatório. Então, essa consultoria aí, ele teve que até reembolsar, né? Reembolsou 110 mil reais, e também houve aí um erro, né, factual aí no relatório. Então, a reputação da consultoria também foi abalada, né? Nesse caso, foi uma consultoria internacional, foi um cliente na Austrália, né, um cliente australiano. Então, sempre indicando isso, né? Precisa de uma revisão humana ali nos vieses e nas decisões automatizadas da IA. Sempre vai precisar, eu chamo muita atenção para isso. Sempre para uma revisão humana, uma validação de um humano ali, para poder mitigar esse risco. Perfeito, pessoal? Maravilha, Vitor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Sem perguntas, quero deixar aqui aberto para você falar para a gente um pouquinho, né? Como que as pessoas encontram a ET2B, como que encontram o Vitor Fantin, tá? Perfeito. Bom, como eu comentei, né? Eu sou o head aí da linha de negócios de cibersegurança. Então, tem meu e-mail, né? O canal aí é o meu e-mail, vitor.fantin@it2b.com.br. Vocês podem me mandar e-mail, se tem dúvida de alguma ferramenta aí que contém IA, ou uma ferramenta de cibersegurança aí que vocês queiram adquirir, pode entrar em contato comigo, né? Que eu direciono, ou eu mesmo dou a resposta aqui. E tem o meu celular corporativo também, né, que eu deixo o canal aberto aí para vocês, é o 97075-7661, lembrando o código 11 de São Paulo, né? Eu fico em São Paulo, né, atuo de forma híbrida, remota e presencial, mas o atendimento aí da IT2B é nacional, né? Nós temos mais de 50 bases aí espalhadas por todo o território nacional. A nossa atuação é com órgãos públicos e empresas privadas aí do Brasil todo, né? E eu coloco aqui à disposição de vocês o meu canal, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram adquirir algum produto aí, né, de cibersegurança, esse é o canal de contato aqui que eu compartilho com vocês na tela. Fantástico, fantástico, Vitor. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? E em breve, com certeza, teremos outras ações, tanto no online quanto no presencial, né? Se vocês estão sempre aí com a turma do Instituto Information Management, da BINFO,
e te desejo aí um excelente dia e uma boa semana. Perfeito. Para você também, Wagner, para todos os participantes. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí, pelo tempinho aí que a gente ficou junto. Espero que a apresentação tenha agregado bastante conhecimento para vocês e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Ótimo dia. Maravilha, Vitor, excelente, sucesso e até a próxima. Obrigado, grande abraço.